Hoje nós vamos tratar de dicas de linguagem, né? Inclusive é um tema que nós tratamos já há alguns episódios, a gente vem se aprofundando. Qual que é a ideia de tratar de dicas de linguagem? Que é como você vai reconhecer as suas crenças limitantes e como transformar essas crenças limitantes em crenças poderosas, crenças libertadoras, né? Volta e meia eu falo para vocês, olha, não acredite em mim, vá pesquisar, se aprofunde, né? Quando eu estou falando não acredite em mim, é um alerta para que você se desenvolva também, para que você não fique dependendo da minha pessoa, né? Eu estou dando um caminho, apontando uma direção, que é resultante da minha história, né? Do que eu já pesquisei, do que eu já desenvolvi, eu cheguei nesse entendimento. E você pode e deve chegar ao seu próprio, né? Tá certo? Só que ao invés de começar do zero, você pode aproveitar isso que eu estou trazendo para você da mesma maneira que eu também aprendi e aproveitei com pessoas que vieram antes. Tranquilo? Maravilha. Vamos tratar de uma coisa que, assim, por exemplo, as pessoas falam muitas vezes assim, eu tenho algumas frustrações no meu casamento. É um exemplo, tá? A pessoa fala uma frase dessa. E aí o que acontece? Tem algumas frustrações no meu casamento. Você percebe que está tudo meio largado, tudo meio solto? Nem a própria pessoa sabe exatamente do que ela está falando. E aí é importante a gente conseguir especificar. Então a pergunta é, o que te frustra no seu casamento? Quando você faz uma pergunta objetiva, desencadeia um processo aqui da própria pessoa analisar. Não? Isso, aquilo, tal. Conforme vai objetivando, muitas vezes não é isso. Não é isso. Ela está criando um pretexto, criando uma interpretação equivocada sobre alguma coisa. Então, a partir do momento que você tem clareza na pergunta, você vai ter clareza na resposta, modifica o que ela sente sobre aquilo. Se modificar o que você está sentindo sobre algo, vai modificar o efeito daquilo na sua vida, né? Porque o que acontece na sua vida, na verdade, não tem muita relevância. O que tem de relevância é o que você sente sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Quando você sente que é uma coisa boa, você vai pensar que é bom, vai ter atitudes boas, tal, e vai melhorar. Se você pensar que é uma coisa ruim, sentir que é uma coisa ruim, você vai reagir contra aquilo, né? Então é importantíssimo esse alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você acha, tá? Muito bem, vamos falar de outra confusão, que seria assim, ele sempre fez isso. Isso é muito comum em falar de casal, né? Ele sempre faz isso, ele sempre faz aquilo, né? Então isso tem uma expressão, uma repetição, né? Aí vamos dizer assim, aí como que a gente vai chegar na realidade, né? Sair desse ele sempre faz isso. Então, bom, perguntinhas, né? Sempre faz o quê? Então vai levar a pessoa a especificar o que é esse sempre e o que é que ele faz. Aí vem outra pergunta. Tem alguma vez que ele não fez isso? Então você vai limpando a mente do que é inútil, né? E para poder focar naquilo que de fato é útil, naquilo que de fato gera resultado, né? Quanto mais clareza a pessoa tem, mais facilidade ela tem de entender as suas próprias emoções. Entendendo as suas próprias emoções, ela vai conseguir alinhar as suas ações também. Agora, quando falta clareza, aí embala tudo, né? Se faltar clareza, como é que ela vai pensar? Como é que ela vai sentir? Muitas vezes ela está pensando A e está sentindo B. Aí pronto, aí é fraco, né? Bom, nós temos várias outras situações semelhantes, falando assim de dicas de linguagem, né? Que são afirmações que indicam regras, né? Então, por exemplo, eu devo fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que, né? Eu tenho que ir no cabeleireiro. Será que você tem que ir no cabeleireiro ou você quer ir no cabeleireiro? Percebe? São coisas completamente diferentes, né? Os homens não devem mostrar emoções. Isso aí é uma coisa muito antiga, mas muito usual ainda hoje. Homem não deve mostrar emoção, tem que ficar cara de sério. Talvez sim, talvez não sei. Aí tem que ver cada momento. Há momentos que interessa demonstrar e há momentos que não interessa, né? Aí a gente tem aquela situação também
não posso, é impossível, não devo. Você escuta muito isso, né? Eu não posso ir, eu não posso fazer isso, eu não posso sair dessa casa, eu não posso sair desse relacionamento. Toda vez que você põe, não posso, não consigo, vamos falar assim, não consigo aprender esse conteúdo. Percebe que você já pôs uma barreira antes de conhecer o conteúdo? Como é que você vai saber se você consegue ou não consegue se você não der a chance a você mesmo de conseguir, de pesquisar, de experimentar? Então, a experiência é muito enriquecedora e a gente precisa se dar a chance de experimentar. Aí vamos pegar aquela frase de homem não deve mostrar suas emoções, que é um tabu, né? Aí vem a pergunta para a gente desarmar essa crença limitante. O que aconteceria se ele demonstrasse as emoções? E aí vamos ver o que a pessoa responde. Porque se eu mesmo for responder, o que aconteceria se você demonstrasse suas emoções? Na maioria das situações, não aconteceria nada de mal. Aumentaria a proximidade, né? A interação. Tá certo que há certas situações em que não é conveniente mostrar as emoções, né? Mas eu sou muito transparente, até se eu não falar, se eu olhar no meu rosto, você fala, pô, tá na cara que você tá pensando, né? Cada pessoa de um jeito, né? Aí tem aquela outra frase assim, eu não consigo aprender esse material, por exemplo, ou eu não consigo aprender esse conteúdo. A pergunta é, o que te impede de aprender esse conteúdo? Essas dicas que eu estou passando para você, é para você fazer essas perguntas para você mesmo, para você ver quais as situações em que acontece com você, que acontece na sua vida, e você fazer as perguntas para você mesmo. E aí você vai desmanchar essas crenças que estão te limitando, te aprisionando em alguma situação que de fato não é relevante, não tem relevância nenhuma, tá? A maioria das situações que nós nos aprisionamos, elas de fato não existem. Elas não são relevantes, elas existem apenas na nossa mente, né? Então, assim, o que você chama de realidade é o que está na sua mente, é o que está dentro do seu processo de crenças. Isso aqui, para você, é realidade, tá? Então, o mundo que existe é um mundo que você percebe, o mundo que existe, para mim, é um mundo que eu percebo. Então, se nós temos aí 7 bilhões de habitantes, nós temos 7 bilhões de mundos acontecendo. Muito doido um trem desse, né? Mas é real. Vamos falar de outra dessas falas que são estranhas, né? Que limitam, né? É errado pensar nos seus próprios sentimentos. Mas que fala mais sacana é essa? Como que é errado pensar nos seus próprios sentimentos? Aí vem a pergunta para desarmar. É errado para quem? Errado para quem ou de acordo com quem? Porque isso é muito comum, né? Principalmente adolescentes criticar os pais, né? Ai, porque é errado fazer isso, é errado fazer aquilo. Como que você falou isso? Como que você falou aquilo? Como você veste essa roupa combinando com aquela que não combina, que isso, que aquilo? Então vem de novo a pergunta. É errado para quem? É errado baseado em qual critério, né? Porque certo e errado depende de uma referência, depende de um critério, de um padrão de comparação. Se não tem padrão de comparação, de referência, não tem como você dizer que algo é certo ou é errado, né? E, no entanto, as pessoas vivem dizendo coisas que são certo ou errado sem ter padrão de referência. Então, para uma coisa ser certo ou errado, você precisa estipular um padrão. Baseado nesse padrão aqui, você vai dizer se isso é certo ou errado. Se você não determinar padrão, não tem como saber se uma coisa é certa ou errada. Tem outras falas malucas, assim, como assim, ele não liga para mim. Você já ouviu uma frase dessa? É muito comum, né? Ele não liga para mim? Como não liga para mim? Como você sabe que ele não liga para você? Essa é uma boa pergunta para desarmar essa crença limitante, né? Porque a gente fica fomentando crenças limitantes e depois não entende por que os resultados não estão saindo como a gente gostaria que saísse. Porque o cérebro ele precisa de clareza para poder processar os pensamentos com leveza, para te ajudar, para ficar fácil de achar a solução para as coisas. Agora, quando você fala uma frase assim, ele não liga para mim ou ela não liga para mim, fica uma frase solta, né? Fica perdida, né?
Então, quando você está com uma frase solta, assim como eu acabei de dizer, ele não liga para mim ou ela não liga para mim, fica solto, fica perdido, a gente não consegue processar essa informação. O teu próprio cérebro não consegue ter um processamento claro. Então é importantíssimo que você tenha clareza no que você está dizendo. Então, como que você sabe que ele não liga para você? Qual é a referência disso? A partir do momento que você tem uma referência, aí dá para comparar, para ver, opa, por esse motivo ou por aquele motivo, né, que nem sempre são realistas. Vamos ver outra frase que a gente costuma escutar muito, né? Tomar chuva causa gripe. Vocês já viram isso? Não pode pegar chuva, que senão causa gripe, né? Aí vamos lá, perguntinha, né? Porque isso é uma crendice também. Como especificamente tomar chuva vai causar gripe? Como? Tem que perguntar para a pessoa. O que te levou a essa conclusão, né? Como que chuva causa gripe? Porque conheço um monte de gente, inclusive eu mesmo, que já tomou chuva, chega em casa, toma um banho quente e não acontece nada, não pega gripe nenhuma. Então, assim, alguma vez você já tomou chuva e não ficou gripado? É uma outra pergunta que você pode fazer que desarma essa informação equivocada, né? Essa informação confusa, né? Bom, outra coisa curiosa é assim, meu filho não me respeita. Ele brinca na sala. Meu filho não me respeita, ele brinca na sala. Peraí, qual que é a relação, né, em ele brincar na sala e ele não te respeitar? Como que o fato dele brincar na sala significa para você falta de respeito? Porque às vezes você está brigando com o filho como se ele não te respeitasse e não é nada disso, ele está brincando na sala. Então é importante que você faça a pergunta, né? Como o fato, fazer a pergunta primeiro para você mesmo, o fato dele brincar na sala significa desrespeito, né? Ou, você já brincou na sala? Percebe? Que quando você faz esse tipo de pergunta, você vai limpando, né? Você vai dando clareza para o que está acontecendo. Vai dando clareza para a sua mente, clareza para você poder processar os pensamentos de forma adequada. Fez sentido para você? Vamos falar um pouquinho de outras coisas, assim. Vamos falar de como é que eu vou saber se os meus relacionamentos estão me levando a melhorar ou não, a evoluir ou não. Aí eu vou te dar uma dica aqui, tem um termômetro aqui. Faça a seguinte pergunta para você mesmo. Das 5 pessoas que você mais convive, você gostaria de ser uma delas? Ou, se você não fosse você, claro, né? Ou 2 delas, ou 3, né? Ou todas. Se você gostaria de ser qualquer uma delas, maravilha, está com um relacionamento super top. Uma já é melhor que nada. Agora, se você falar nenhuma, Deus me livre, então você precisa rever os teus relacionamentos. Eles não estão te levando para uma condição de melhoria de pessoa, de vida, de tudo. Bem, tranquilinho? Beleza pura? Vamos falar de entendimentos, de palavras assim que muitas vezes são confusas, né? São trocadas. Deixa eu pegar uma listinha que eu tenho aqui que é bem legal. Por exemplo, a pessoa fala, você quer ter vida longa? Como você quer a vida? A pessoa fala, não, eu quero vida longa. Aí eu te pergunto, vida longa, se não tiver qualidade de vida, vai ter vida longa para quê? Percebe? É legal, vida longa, se você tiver uma qualidade de vida, tiver uma vida que vale a pena, você usufruir da sua vida, aí é maravilha. Agora, se você tem uma vida que você mesmo não usufrui, para que você quer uma vida longa? Né? Então, muitas vezes a pessoa está doente, está acamado, está todo ferrado, e o povo, ai Deus, deixa ele viver mais um pouco, então, para que você está ferrado, cara? Né? Aí vem outra confusão, que é, bom, vamos falar de vida longa. Em vez de vida longa, nós temos que ter um foco de ter vida intensa, né? Viver bem, plenamente, o tanto que for para você viver e ponto, certo? Muito bem.